Imagina se uma loja de leite está com uma promoção por, sei lá, R$ 2 o litro de leite, mas tem uma fila enorme. E o mercado do lado está com preço mais caro, mas não tem fila nenhuma. O que você prefere? Entrar nessa fila para pagar mais barato ou gastar mais e chegar em casa mais cedo? Você provavelmente pensa que depende, né? Quanto mais barato está o leite, quantos litros eu quero comprar, qual que é o tamanho da fila. Tem um raciocínio bem importante por trás desse depende, que nem todo mundo leva em conta ou coloca na ponta do lápis, que é pensar em quanto vale o seu tempo. Um exemplo bastante citado é o de se bilionários pegariam dinheiro no chão. Imagina, por exemplo, o Bill Gates andando na rua quando ele vê uma nota de R$ 200 no chão. Vale o tempo dele abaixar para pegar isso? Mas vamos começar com um exemplo mais comum do que bilionários. Imagina, por exemplo, se você for um taxista, alguém que faz dinheiro ativamente com o trabalho diretamente relacionado a isso. Para quem é mais fácil quantificar quanto vale o próprio tempo. Imagina que você faz, por exemplo, um lucro de R$ 40 por hora, o que por si só já é uma outra conta de quanto se recebe, do gasto com combustível, manutenção do carro e afins. Mas vamos ficar com esse valor fácil. Se a espera na fila do mercado, onde o preço está mais barato, for de 1 hora, só compensa você ficar lá se você for comprar leite suficiente para economizar R$ 40. Caso contrário, compensa pagar mais caro no leite do mercado do lado e aproveitar o seu tempo trabalhando. Isso se não for uma promoção lá longe, para compensar um tempão indo até o mercado para pegar uma promoção que economiza alguns reais só se o seu tempo for tão barato quanto. Foi pensando nisso, inclusive, que eu entendi por que tem serviços como estacionamento com manobrista ou lojas com produtos comuns, mas muito mais caros. Eles não estão vendendo produto, eles estão vendendo tempo. E para quem ganha muito, como sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000 por hora trabalhada, como alguém que faz milhões de reais por ano, compensa pagar muito mais por uma ida ao supermercado se ela economiza tempo, mesmo se for cara. Se você ganhar R$ 2.000 por hora de trabalho, um serviço que economiza meia hora se paga se ele custar só menos de R$ 1.000. Até os macacos sinomolgo da Indonésia sabem calcular isso. Eles têm o costume de roubar objetos de turistas em templos e locais turísticos na Ásia, ou melhor, sequestrar objetos. Porque pelo menos no templo de Uluwatu, onde eles foram estudados, o objetivo final não é ficar com um chapéu ou com uma câmera de algum desavisado. Eles não saem correndo com o que roubaram. O macaco que pega um objeto de alguém sobe para um lugar onde ele não pode ser alcançado e só devolve o que sequestrou se ganhar algo em troca, como lixias ou alguma outra fruta. E mais do que isso, pelo menos no templo, eles aprenderam que alguns objetos das pessoas são mais valiosos, como celular, como carteira, óculos. E quanto maior o valor dos objetos, mais chances os macacos têm de tentar negociar e melhor tem que ser a recompensa e mais tempo eles dedicam na negociação até chegar no valor que eles querem. Ou seja, eles não só aprenderam quanto valor as pessoas dão para os objetos, como sabem calcular quanto vale o tempo deles. Para mim, ou para você, ficar parado no trânsito por algumas horas pode até ser normal quando a gente está morando numa cidade grande como São Paulo. Eu vou ouvindo meu livro e está tudo bem. Mas para alguém que ganha R$ 1.000.000 por mês, entrar no corredor de ônibus e pagar algumas multas pode ser um ótimo negócio se isso ajudar a pessoa a economizar 1 hora de trânsito. Como fez o irlandês dono da companhia aérea Ryanair, que é o Michael O'Leary. Ele comprou uma companhia de táxi e fundou a O'Leary Cabs, que é uma empresa de táxis com um táxi só. Uma Mercedes que ele usa e paga o taxímetro para poder andar na faixa de ônibus em Dublin legalmente para ir até o aeroporto. Sai mais barato do que ficar no trânsito e está mais dentro da legalidade do que os paulistas que usavam uma ambulância falsa como táxi para furar o trânsito e ir mais rápido de um aeroporto para outro. Do ponto de vista de um milionário que fura o trânsito, a multa é uma conveniência que essa pessoa paga para que os outros não usem a faixa de ônibus para manter o caminho livre. Daí a conta de se vale ou não para um bilionário abaixar para pegar um dinheiro no chão. Em 2020, o Jeff Bezos chegou a ganhar mais de $2.500 por segundo. Ou seja, se ele passar reto por uma pilha de dinheiro porque ele ganha mais com a Amazon, ainda estaria no lucro. Essa lógica é a mesma dos peixinhos que a gente vê nadando do lado de um tubarão branco. Eles não correm perigo ali perto do tubarão porque para o tubarão não compensa atacar uma presa tão pequena. É capaz de ela nem compensar o gasto de energia da perseguição e mesmo se for o caso,
Compensa muito mais gastar esse tempo indo atrás de uma presa maior. Por isso que você não vai ver o Warren Buffett dando dicas de investimento aqui no YouTube. Se ele realmente sabe ganhar dinheiro, usar o tempo dele para investir em empresas é melhor do que estar por aqui. Enquanto eu morava nos Estados Unidos, me impressionava bastante a variedade dos produtos e das ferramentas que eles têm nas lojas de faça você mesmo. Porque lá as pessoas costumam arrumar as próprias casas, até o jardim ou a piscina, ao invés de pagar alguém para fazer isso. E também sempre me impressionou como é muito mais comum os europeus limparem as próprias casas do que brasileiros. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem elevador de serviço e até quartinho de empregada nas casas e apartamentos de classe média, o que é um absurdo para os europeus, alguém de classe média no Brasil, conseguir pagar isso. Mas tudo começa a fazer mais sentido quando você leva em conta quanto vale a hora de cada pessoa. Nos países onde a renda média é mais próxima, é muito caro pagar por limpeza ou serviços do tipo, compensa mais fazer você mesmo. Já quando a hora de alguém de classe média no Brasil chega a valer R$ 300 e a hora de faxina de alguém custa mais ou menos R$ 18, compensa muito pagar alguém para limpar ou até reformar a sua casa. Quanto mais desigual é o país, maior essa diferença de renda e mais compensa para quem tem mais dinheiro ter empregados e empregados servindo, atendendo a casa, dirigindo, fazendo tudo o que você precisa, enquanto quem ganha mais foca em ganhar ainda mais. Quanto mais desigual é um país, mais justificado em termos financeiros é esse quartinho de empregada. E já nos países onde os salários são mais altos para todo mundo, pagar empregados em casa ou serviços de terceiros só compensa para quem é muito rico. E isso é uma coisa que tem que se levar em conta quando a gente procura saber os hábitos das pessoas produtivas. Porque muitas vezes o que a gente descobre são os hábitos de pessoas ricas, o que é muito diferente. O Jeff Bezos tem muito incentivo para trabalhar no fim de semana dele, porque um dia de trabalho dele vale praticamente R$ 1 bilhão. Quanto que vale o seu domingo? No caso do Bezos, se ele investir mais um dia trabalhando, vai ter mais alguns bilhões na conta dele no fim do ano. Eu podia passar todos os meus dias daqui até o fim da minha vida trabalhando, que eu não faria o que ele faz em um dia. E é o que eu me pego pensando toda vez que eu gasto horas e horas tentando economizar uma coisa, como por exemplo um produto com preço mais baixo. Será que o desconto que eu vou achar compensa o tempo que eu perdi? E não, isso aqui não é uma propaganda de sites de desconto, embora fosse um ótimo uso de tempo desse vídeo. O ponto da discussão toda aqui, de quanto vale o nosso tempo, é um desdobramento bastante cruel, que também aparece, que é essa relação entre o tempo que a gente gasta para cada benefício que a gente quer, de acordo com o que se ganha. Porque uma das dicas de quem ganha bastante para se fazer mais dinheiro parece ser uma coisa muito simples. É só guardar mais dinheiro do que você ganha. Quanto maior a sua renda, quanto mais você investir, mais rendimento você vai ter. E isso cresce exponencialmente por causa dos juros. Só que as chances de poder guardar uma parte do que se ganha mudam muito de acordo com a sua renda, porque o tempo de trabalho dedicado por cada pessoa para garantir o básico é muito maior para quem ganha menos. Quem é rico pode investir uma proporção muito maior do que ganha para ficar ainda mais rico. Imagina, por exemplo, o cálculo básico que eu ouvi e que eu lia quando eu comecei a morar fora da casa dos meus pais. No começo, morar em república era o mais viável, porque dividindo a casa com muita gente o preço ficava mais baixo. Mas quando eu e a Paloma resolvemos morar juntos, e só nós dois, a gente tinha que saber escolher bem quanto gastar da nossa renda com aluguel. Aí um conselho que é bem comum, se vê em todo lugar, é não gastar mais do que 30% da sua renda mensal com aluguel. Então, se a nossa renda mensal era de R$ 3.600, a gente não devia gastar mais do que R$ 1.200 com aluguel e condomínio. E aí, tendo esse teto em mente, a gente procurava o que tinha de melhor, o melhor lugar que a gente podia encontrar que coubesse nesse gasto. Só que essa proporção de gasto não é muito escalável. Alguém que ganha R$ 1 milhão por mês não precisa alugar uma casa que custa 300 mil por mês. Com bem menos do que isso, pode alugar uma bela mansão e o resto essa pessoa pode guardar. Olha o caso do Bezos, fazendo mais de $1 bilhão por semana em 2020, com alguns dias de trabalho, ele pode comprar uma mansão insana e pode investir o resto do que ele ganha o ano todo, enquanto eu gastaria 30 anos para financiar um imóvel muito menor. Isso explica muito do que a gente encontra até no mercado de luxo. Mesmo que um iate seja caro, mesmo que um bolo de chocolate só custe milhares de reais, porque ele tem ouro em pó na decoração, se alguém só precisa de alguns dias ou de algumas horas de trabalho para poder pagar por isso, eles ainda são baratos. Caro sou eu ou você que precisamos de meses de trabalho para pagar por um celular.
Até os macacos da Indonésia sabem fazer esse tipo de conta. Para quem ganha muito, é fácil só gastar 30, 40, 20% da sua renda todo mês e investir o resto. Porque para quem ganha bem, gastar tudo o que se ganha em um mês seria equivalente a viver como Michael Jackson. Gastando só uma parte da sua renda, a vida é muito boa ainda e o resto pode ser guardado. A questão, na verdade, é o contrário. Não é se alguém que ganha 2 milhões de reais por mês é capaz de investir 90% da renda. A questão é se alguém que ganha 2 mil reais por mês é capaz de guardar e investir o suficiente para um dia ter 2 milhões de renda. Já para você que ficou até aqui, obrigado pelo seu tempo, eu sei que ele vale bastante, a gente tenta dar todo o valor a isso. E se esse vídeo foi um bom uso desse tempo, que tal se inscrever no canal para poder receber os próximos vídeos? E se você já é inscrito, já curte as conversas que a gente tem por aqui, que tal de repente se tornar membro do canal e dar esse apoio para a gente ter mais tempo para fazer um conteúdo mais legal ainda por aqui, para respeitar mais o seu tempo?